Olá para você que assiste a TV Câmara, seja muito bem-vindo a mais este Câmara Entrevista. Hoje eu recebo aqui o Fábio de Andrade Souza, ele que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA de Jaú. Ele também é cientista social formado pela Universidade Estadual Paulista da cidade de Araraquara e mestrando em Ciência Política. Está fazendo sua tese de mestrado com o tema Instituições Participativas nos Municípios Brasileiros. Fábio, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo à TV Câmara. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade. Vamos lá, Fábio, você que estuda essa área de instituições participativas, em primeiro lugar eu gostaria que você explicasse o que é um conselho municipal, né? Qual a importância do conselho municipal, né? Existem vários conselhos municipais, você é o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, então o que é um conselho municipal em primeiro lugar, Fábio? O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sendo mais específico, foi instituído pela Lei Municipal número 3.501 de 2001. Este conselho ele tem um formato que ele é deliberativo, ou seja, nas suas decisões, a decisão do colegiado implica necessariamente na utilização de recursos para a execução de políticas públicas na área da infância e adolescência. Uma instituição participativa, ela é basicamente um canal de comunicação com o poder executivo, com o poder legislativo, em que se garante a participação não só de atores que estão no poder público, mas daqueles que se encontram nos vários segmentos da sociedade. E aí que nós chamamos de sociedade civil, né? Esta nova modalidade de participação, de implementação do regime democrático se deu com a Constituição de 88, em que vários conselhos foram criados, centenas deles, milhares, e aí com essa possibilidade da população participar e ter voz na tomada de decisões que vão ser coletivizadas, né? Decisões que serão implementadas coletivamente. Perfeito, Fábio. Então, justamente, né, o Conselho Municipal ele tem essa função de dar oportunidades à população de participar ativamente de uma administração pública, né? E especificamente o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, né? Como basicamente ele é constituído aqui na cidade de Jaú? O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ele possui 12 membros titulares, né? 6, ele é igualitário na sua representação, né? São 6 sociedade civil, 6 poder público, igualmente com seus suplentes, né? Os membros da sociedade civil são regulados por essa Lei 3.501, Lei Municipal 3.501, que são representantes de entidades de atendimento da criança, representantes de entidades de entidades que atendem adolescentes, representantes de entidades que atendem crianças e adolescentes com deficiência. Então, são vários segmentos da sociedade civil que são representados igualitariamente no Conselho dos Direitos. Então, para afastar qualquer pré-noção de que o Conselho é mais um aparelho do Estado, um aparelho do poder público, não é o que acontece no Conselho dos Direitos, e qualquer conselho ele tem um regulamento a partir de uma lei municipal ou estadual, dependendo do conselho que seja, em que se garante a paritariedade na representação. Então, não existe a menor possibilidade de um conselho ser constituído que ele não seja paritário, desde que a lei municipal preveja. E você começou a realmente participar desses trabalhos, né? Desde quando, Fábio, que você já tem acompanhado esses trabalhos e inclusive hoje, atualmente, você é presidente. Como foi que você se envolveu e chegou à presidência do Conselho, esse trabalho que todos acompanham, tem uma transparência enorme com a divulgação por todos os meios de comunicação. Então explica como foi a sua participação nessa área. Eu estou no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente desde o ano de 2013. Só a título de informação, né? O mandato do conselheiro tutelar, do conselheiro dos Direitos da Criança e do Adolescente é de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos. Então,
como eu entrei em 2013, já estou no segundo mandato. Não poderei continuar a partir de 2017, né? Então, esse mandato, ele começou em 2013, fui nomeado através de um decreto, né? Todos são. Do poder público, eles são indicados pelas diversas secretarias que estão descritas na lei municipal, e o da sociedade civil, através de uma assembleia, se escolhe quem serão os representantes de cada segmento que está previsto em lei, né? Em 2013, nós tivemos a posse, o prefeito municipal empossou os conselheiros dos direitos e foi feita uma assembleia ali para a escolha da mesa diretora. Em 2013, eu fui eleito como vice-presidente do Conselho dos Direitos. E o presidente era um representante da sociedade civil, né? Correto. O Claudinei Migliorini. Então, ele era o presidente, representante da sociedade civil, e eu era vice-presidente pelo poder público. E aí, quase que uma tradição, embora isso não seja expresso em lei, que deva haver alternância. Mas tem sido uma tradição no Conselho dos Direitos da Criança essa alternância entre poder público e sociedade civil na presidência, né? E assim mesmo também no secretariado do Conselho dos Direitos, né? Sempre alterna sociedade civil, poder público, justamente para dar essa dimensão de paritariedade que existe no Conselho. Mas eu estou desde 2013, a partir desse período eu comecei a me familiarizar com a questão da criança e do adolescente, a entender do que se trata um Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, do que se trata um conselho, a importância que existe dentro de um conselho como um canal de participação, um canal de comunicação com o poder público, com a sociedade, e a responsabilidade que existe, né? Porque não é só a sociedade que tem a responsabilidade de fiscalizar todos os atores sociais, todos os agentes políticos, mas também o Ministério Público, que zela pela legalidade de todos os procedimentos, o Juizado da Infância e da Juventude, todo um sistema de garantias de direitos no qual o Conselho dos Direitos se insere também. E todos esses trabalhos, eles precisam ter como base o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E você precisou realmente se aprofundar nesses estudos. As pessoas que participam, elas precisam ter esse conhecimento aprofundado do Estatuto da Criança e do Adolescente, não é, Fábio? É imprescindível, né? O Conselho, antes de ser uma instância deliberativa, uma instância de consulta para tomada de decisões, antes de ser isso, ele é uma forma de formação, é um modelo de formação política, uma formação cidadã que traz para o cidadão e para a cidadã que participa a oportunidade de conhecer diversos universos legais, através dos quais as políticas são executadas. Então, no caso da criança e do adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente é fundamental para o conselheiro atuar como tal, né? Ter o exercício das suas prerrogativas, das suas atribuições seguros por uma norma que, de fato, ela existe, mas temos uma dificuldade imensa de implementá-la por vários fatores, né? Mas o texto base, o horizonte que a gente sempre persegue é o do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sempre. Toda ação de um conselheiro tem que estar baseado no que reza o Estatuto da Criança e do Adolescente e a lei municipal, que também não pode fugir, né, dos princípios do ECA e da Constituição Federal. As reuniões do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que inclusive na sequência da entrevista nós vamos diferenciá-lo, né, o Conselho Municipal do Conselho Tutelar. Isso. Inclusive foram eleitas as novas conselheiras, inclusive, Exato. Fábio. Exato. E nós vamos abordar esse assunto adiante. Mas eu gostaria que você falasse das reuniões, um pouco mais do Conselho Municipal, né? Quem pode participar realmente, a sociedade toda, só os membros, como funciona essa logística mesmo do Conselho Municipal de Jaú? As reuniões são mensais. Mensais. Nós temos uma vontade de que ela seja quase que quinzenal,
mas devido à quantidade de tarefas que cada conselheiro tem para fazer durante o dia, fica complicado. Mas elas ocorrem mensalmente, elas são abertas ao público, elas ocorrem no período da manhã, na última quinta-feira do mês, né? Então, nessas reuniões, as reuniões ordinárias, nós tratamos de vários assuntos, desde concessão de registro para a entidade que atende criança e adolescente no município, renovação de registro da entidade, deliberação sobre os projetos aprovados para captação de recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Até questões mais novas, experiências novas, como a eleição dos conselheiros tutelares. Na verdade, o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele trabalha com a deliberação, com o formato de uma política de atendimento da criança e do adolescente. Então, ele é uma forma de diferenciar o trabalho do conselheiro tutelar para o conselheiro dos direitos, é que o conselheiro dos direitos ele trabalha o formato como se dará o atendimento da política de direitos da criança e do adolescente. Então, digamos assim, ele é um articulador, ele é um coordenador dessa política. Tem esse objetivo, dar um norte, uma direção para onde a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente deve seguir. Obviamente, seguindo todos os parâmetros do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Um exemplo que nós temos é a deliberação sobre o Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo. O que é isso, né? Ele foi instituído pela Lei 12.594, de 2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, que ele tem o objetivo de implementar normas e regras para adolescentes apanhados em ato infracional. Então, os adolescentes de 14 até 17 anos, prestes a completar 18 anos, né? 17 anos e 11 meses, esses adolescentes, existe agora, a partir dessa lei, um Sistema Nacional de Atendimento de Medidas Socioeducativas. Então, as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, agora com essa lei, tem o objetivo de uniformizar o atendimento, uniformizar as medidas socioeducativas, que aí nós temos vários regimes. Temos o regime fechado, que é a Fundação Casa, de responsabilidade do Estado, mas também nós temos o serviço de liberdade assistida, que aí é implementado pelo município, o de prestação de serviços à comunidade, que também é previsto no ECA, que é implementado pelo município, o regime de semi-liberdade, que aí já é uma corresponsabilidade entre Estado e município. Então, esse plano tem uma duração de 10 anos e que vai traçar diretrizes a partir do que já está estabelecido em nível nacional, estadual, que o plano do Estado saiu no final de 2014, e agora nós estamos em fase de formatação, de finalização do plano decenal para encaminhamento para o Conselho dos Direitos e aprovação. Nós muitas vezes acompanhamos notícias, né, relacionadas a atos infracionais de menores e, de uma forma geral, como que você avalia a situação em Jaú, né, esse atendimento a essas crianças, a esses adolescentes? Muitas vezes é uma realidade distante para muitas pessoas, Fábio, mas você que acompanha diretamente, como está esse atendimento a essas crianças, a esses adolescentes, esses jovens, em situações de vulnerabilidade, de atos também infracionais, né? Você que acompanha, qual é o panorama que você constrói aí em relação à realidade jauense? O panorama não foge muito do que acontece em nível estadual e nacional. Nos situarmos mais em nível estadual, a média de adolescentes apanhados em ato infracional são aquelas relacionadas ao tráfico de drogas e à utilização de substâncias psicoativas, que são as drogas, né? Também o álcool, né? Basicamente, é uma droga tem o roubo, tem o furto, e que é uma droga também. Tem roubo, tem o furto, mas basicamente os adolescentes apanhados em ato infracional
cometem esse tipo de infração penal, né? Na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê medidas para esses adolescentes que entram em conflito com a lei. Mas essas medidas são difíceis de serem executadas, sobretudo quando a gente vai olhar para o cenário estadual com relação à Fundação Casa. Não tem vaga. Já é um sistema superlotado. Superlotado. A Fundação Casa é a reprodução do sistema penitenciário nacional. Justamente esse é um tema que nós precisamos, inclusive, debater, porque a questão dos atos infracionais dos menores, né, crianças e adolescentes, não devem ser tratados como prisioneiros, né, pessoas assim, precisa dessas medidas socioeducativas realmente, né, Fábio? É um trabalho diferenciado, até porque existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também está alinhado com direitos universais, né? Então, é preciso um cuidado muito específico com essa população, com esse jovem, com esse adolescente, com essa criança, que acaba incidindo em atos infracionais, não é mesmo? Exatamente. O que na verdade existe é um preconceito completo em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Sejamos verdadeiros. O Estatuto, na realidade, você acha que ele é adequado, o Estatuto da Criança e do Adolescente brasileiro? Ele é adequado? Precisa de reformulações, né? Você poderia aproveitar já nessa resposta e fazer uma avaliação. Acredito que o Estatuto da Criança e do Adolescente não precise de reformulações a priori, para o momento, porque ele jamais foi implementado na sua integralidade. Existe no papel, mas mas ele jamais foi aplicado na sua integralidade. E se é assim, jamais podemos pensar em mudanças em algo que ainda não foi implementado. Certo, faz todo sentido. É como uma arquitetura de uma casa. Se você vai construí-la e no meio do caminho você decide mudar os pilares básicos daquela estrutura que você desenhou, você não pode dizer que a casa que foi construída era aquela planejada, porque você mudou no meio do caminho. Mesmo algo similar ocorre com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele jamais foi implementado na sua integralidade. Existem abusos que são cometidos contra o adolescente, sobretudo, que são frontalmente ilegais do ponto de vista do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas a sociedade, pelo preconceito que possui contra o Estatuto da Criança e do Adolescente, entende como razoável. Ainda tem aquela visão preconceituosa de bandido bom é bandido morto, aquela doutrina da segurança nacional precisa ter um inimigo, um alvo, né? Um alvo a ser perseguido. E isso, o inimigo da vez agora são os adolescentes, né? O inimigo da vez são os adolescentes, sobretudo a partir dessa discussão sobre a redução da maioridade penal, né? Que veio à tona recentemente. Infelizmente, não vou nem dizer redução da maioridade penal, vou dizer redução da imputabilidade penal, né? Vale dizer que o Estatuto da Criança e do Adolescente entende o adolescente como em fase peculiar de desenvolvimento. Ele não pode ser considerado como um adulto. Não pode ser considerado como um adulto no que se refere à questão da imputabilidade penal, né? Vale dizer, a imputabilidade penal seria a aplicação das penas. A imputabilidade penal seria a possibilidade, seria o fato do adolescente se responsabilizar penalmente por um ato cometido. No caso, vamos dizer o homicídio. O homicídio praticado por um adulto tem uma condição e tem uma tipificação no Código Penal, na LEP, né, na Lei de Execuções Penais. Para o adolescente, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que prevê medida em regime fechado de até 3 anos para quem comete esse tipo de delito. Só que esse tipo de delito praticado por adolescentes em termos de proporção com relação ao número de homicídios que ocorre no Brasil, de 0,33%. Então, digamos que os crimes mais graves, que são de atentados contra a vida, essa parcela é insignificante, que é praticado por adolescente. Então,
é o inimigo que foi escolhido, é o adolescente. São muitas questões ao redor também, né? Muitas vezes a formação familiar, a própria educação, que muitas Exatamente. vezes não contempla muitas camadas da sociedade, classes sociais. Agora, um argumento que eu até gostaria de colocar, que foi muito, inclusive, divulgado, eu gostaria que você comentasse, por conta dos direitos políticos, né? Um adolescente de 16 anos, por exemplo, ele pode votar, né? É lógico que são contextos diferenciados, mas isso foi muito colocado nessa discussão. Isso realmente é um parâmetro, né? Um adolescente ele tem o direito de votar, mas se ele comete um crime, ele não será culpabilizado, digamos assim, da mesma forma como um adulto. Então, isso é possível fazer esse parâmetro, Fábio? Não é possível. Não é possível fazer esse tipo de parâmetro porque um direito político, o direito ao voto, mais do que um direito ao voto, ele é uma forma de você conceder a cidadania. O voto é uma forma de você formar politicamente o indivíduo. É completamente diferente de um adolescente que entra em conflito com a lei. É completamente diferente. Porque você, de certa forma, está querendo comparar um exercício de um direito, que é o político, com um atentado contra a vida. Não existe parâmetro. Não tem como colocar na mesma balança esses dois pesos, né? São pesos completamente distintos. São pesos completamente distintos. Na verdade, eu rechaço, eu afasto qualquer solução simples. Essa é uma ideia simplificadora da redução da imputabilidade penal, simplificadora, absurda, ridícula, sobretudo se a gente levantar duas questões. A primeira, o sistema hoje penitenciário, o sistema penitenciário atual, aplicado para os adultos, ele consegue funcionar, seja qual tipo de advérbio, de significado que a gente queira atribuir ao funcionar. Ele consegue funcionar segundo as atribuições que dele se espera? Até agora, todas as perguntas que eu fiz nesse sentido foram negativas. Eu não tive nenhuma resposta positiva. Se é assim, como é que nós vamos ampliar o leque de atribuições de um sistema penitenciário que ele é falido? É o espaço da miséria humana, é o espaço da violação dos direitos humanos. Como é que a gente vai atribuir esse leque de funções, vamos dizer assim, aos adolescentes? E isso, na realidade, essa constatação, ela vem inclusive de organismos internacionais que avaliam toda essa situação da realidade brasileira de fora, né? Exato. Nós somos a quarta maior população carcerária do mundo. São 607.700 presos. Número altíssimo. Altíssimo. Estamos atrás apenas de Estados Unidos, Rússia, China e depois vem o Brasil. É um absurdo, e se nós constatarmos fizermos, né, na verdade, um recorte etário de quem de fato tem a pena de privativa de liberdade aplicada, são pretos, brancos, entre 18 e 24 anos. Na sua maioria, que cometeu crime que não é de atentado contra a vida. São tráfico de droga, uso de substâncias, uso de drogas. Então, o cenário é trágico. O cenário é trágico e ninguém se dá conta disso. Então, ampliar esse leque e colocar os adolescentes no mesmo espaço dos adultos é a coisa mais fácil que tem. Não vai levantar um tijolo, não vai utilizar um concreto para construir mais cadeia, porque coloca lá, deposita lá e está tudo certo, né? Até porque são pobres, não tem visibilidade nenhuma, está tudo certo. É essa mentalidade atrasada, é essa mentalidade pouco democrática e pouco republicana que ainda impera na nossa sociedade. E um exemplo maior disso foi a discussão no Congresso Nacional desse tema, mais especificamente na Câmara dos Deputados. Argumentos dos mais deploráveis foram ouvidos e vistos ali. Então, particularmente como
cientista social, eu sou frontalmente contrário à redução da maioridade penal. Importante essa sua explanação, Fábio, porque muitas informações são veiculadas nos meios de comunicação e sem a devida análise, a devida interpretação. Então, as pessoas têm o direito de ter a sua opinião, de realmente se expressar. Você está colocando um ponto de vista mais ampliado para que as pessoas possam justamente refletir sobre todos esses assuntos e, obviamente, formar a sua própria opinião. Agora, quanto ao Conselho Tutelar especificamente, né, o Conselho Municipal, nós fizemos toda essa explanação da questão política, da questão social que envolve o Estatuto da Criança e do Adolescente, os direitos Sim. da criança e do adolescente. E o Conselho Tutelar, ele é também um braço fundamental nesse trabalho, né, Fábio? Então, eu gostaria que você explicasse basicamente aí o trabalho do Conselho Tutelar, né, que é feito em parceria com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e já em seguida a questão da eleição, que pela primeira vez na história do Brasil, ela foi realizada de forma unificada, né? Foi em todos os municípios do Brasil, com um voto direto, todos os eleitores devidamente em seus domicílios eleitorais puderam participar dessa eleição e participar ativamente da garantia dos direitos da criança e do adolescente. Então, qual a sua avaliação em relação a essa eleição que foi realizada e também a importância do Conselho Tutelar junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente? É importante fazer essa distinção, porque se o Conselho dos Direitos é a instância deliberativa, o canal de participação para elaboração, coordenação e implementação da política de atendimento, o Conselho Tutelar é a instituição, é o órgão responsável pela execução dessa política. Que política é essa? De proteção dos direitos da criança e do adolescente. Todas as atribuições do conselheiro tutelar e das conselheiras tutelares eleitas estão lá no artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Que é a aplicação de medidas protetivas em favor de crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade expostas a riscos sociais, né? Então, essa atribuição só pode ser executada pelo Conselho Tutelar. E, na verdade, é bom deixar isso claro, que o Conselho Tutelar não se subordina ao Conselho dos Direitos. O Conselho Tutelar ele é um órgão autônomo, tem uma autonomia, colegiado, todas as suas decisões devem ser tomadas pelo colegiado e que responde diretamente para o Ministério Público. Por exemplo, um adolescente apanhado em ato infracional ele deve ser apresentado à autoridade do Ministério Público. Porque o conselheiro tutelar nessa história toda, a sua atividade de proteção já não se faz assim, não digo que ela não se faz necessária, eu digo que a proteção já foi embora. Já foi porque na realidade ele já está em conflito com a lei. E como ele está em conflito com a lei, ele tem que ser devidamente responsabilizado de acordo com a proporcionalidade do seu delito. É isso que reza o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o Conselho Tutelar vem, na verdade, antes para evitar que o adolescente entre em conflito com a lei, digamos assim. Ele trabalha todo um sistema, na verdade, de garantias de direitos, que passa por entidades, pelo sistema de saúde, educacional, garantindo esses direitos para que esse adolescente não venha a cometer um ato infracional. Um trabalho de prevenção até mesmo. Uma criança, por exemplo, que tem os seus direitos à saúde, por exemplo, privados, o conselheiro tutelar tem a responsabilidade de garantir o acesso a esses direitos. Educação, idem. Então é um trabalho de cooperação que existe entre o CMDCA e o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar é cercado por instituições, por secretarias, por áreas que dão todo o suporte para que esses direitos sejam executados. E o Conselho Tutelar este ano foi a primeira votação direta de nível nacional, Fábio. Como você também avalia essa organização? Hoje as pessoas inclusive podem votar
nos conselheiros. Então isso é uma forma até de colocar a população ali lado a lado nesse trabalho também. Então é ímpar que a população participe destas eleições, né, que foram organizadas este ano em todo o Brasil. Mas assim, agora existe uma lei que regulamenta e todos podem acompanhar, podem votar, não é, Fábio? Isso. Para afastar qualquer tipo de falta de informação e tendo como responsabilidade a prestação de informações, o Instituto das Eleições Diretas com voto facultativo para a eleição dos conselheiros tutelares não é uma invenção do CMDCA de Jaú, não é uma invenção do município de Jaú. Ele uma legislação nacional. Legislação nacional, mais especificamente a 12.696 de 2012, que alterou os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente que versavam sobre a escolha dos conselheiros tutelares. Essa legislação, ela diz expressamente que os conselheiros tutelares serão eleitos em data unificada no primeiro domingo do ano subsequente ao das eleições presidenciais. Ou seja, tem um padrão agora que será seguido. Mandato de 4 anos. E eu costumo dizer que em 4 de outubro foi criada a instituição Eleições para os Conselheiros Tutelares. A partir daí, o mais importante é garantir que essa rotina seja de fato implementada, a garantir que essa instituição tenha uma regularidade no seu funcionamento, né? E que a população aprenda a escolher também os seus conselheiros tutelares. De certa forma, está na responsabilidade da sociedade escolher os conselheiros tutelares que protegerão os direitos das crianças e dos adolescentes. É também uma forma de cidadania, é também uma forma de conceder, né, de se garantir a formação política desses cidadãos, que não é apenas garantida no dia das eleições oficiais, agora para a escolha do conselheiro tutelar também. Quiséramos nós que outras instituições tivessem a execução de atribuições por pessoas eleitas, mas infelizmente isso não ocorre. Porém, para o conselho tutelar é importante que essa medida seja executada e foram 3.637 eleitores que compareceram voluntariamente para votar. Voluntariamente. Praticamente 4% do eleitorado geral da cidade. Exatamente. Né? Composto por cerca de 96 mil eleitores. E além de tudo, teve a chancela, o acompanhamento do Tribunal Regional Eleitoral, né? Do cartório eleitoral aqui de Jaú, inclusive fornecendo urnas, acompanhando todo esse processo, né, Fábio? Então, assim, não é só o CMDCA. Não é só o CMDCA. Tem esse apoio justamente da Justiça Eleitoral, né? Exato. Na verdade, o que poucas pessoas sabem, né? Que a coisa mais fácil que tem é o pessoal da turma do amendoim que chega na hora do vamos ver, começa a tacar pedra, começa a falar, mas ninguém sabe o trabalho que antecedeu ao dia 4 de outubro. A TV Câmara acompanhou desde o primeiro Exato. processo, que foram as inscrições, passando pela prova escrita, depois a avaliação psicossocial. Então foi todo um trabalho com várias etapas. A TV Exatamente. Câmara acompanhou, inclusive, para levar a população a esse trabalho de forma transparente. Então Exatamente. É um trabalho que foi incessante, né, Fábio? Foi um trabalho que o CMDCA agradece de antemão à TV Câmara, porque a nossa estimativa era de 2.000 eleitores. Compareceram 3.637. Superou muito a expectativa. Muito as expectativas. E nós tivemos não só o suporte do TRE, do cartório eleitoral, mas nós tivemos também um acompanhamento, a fiscalização pelo Ministério Público, através da 6ª Promotoria da Infância e Juventude da comarca de Jaú. Então, não é um processo que aconteceu a esmo, não é um processo que aconteceu porque nós queríamos que acontecesse dessa forma. Nós estamos apenas atendendo uma determinação em legislação federal. Não inventamos a roda, não estamos aqui para inventar a roda, que muitas pessoas ainda têm dificuldade. Desde o início das inscrições,
A realização das inscrições implica para o candidato, para a candidata, a aceitação das regras. E essas regras estão no Estatuto da Criança e do Adolescente, na lei Municipal número 5.008, de 2015, e na Resolução 170 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, nós apenas aplicamos essas regras, né? Então, nós tivemos a fiscalização permanente do Ministério Público, que acompanhou desde a abertura de mais 2 urnas aqui no Pádua Salles, na presença de candidatos que constataram que não existia nenhum tipo de fraude. Viramos as urnas, está vazia, lacramos com a rúbrica das testemunhas ali, né? Então, devidamente, tudo foi devidamente fiscalizado, devidamente acompanhado. Dentro das limitações que envolve uma eleição manual. Não tenhamos ilusões. Foram utilizadas as urnas de lona, né, em 6 locais. Existem limitações. Existem alguns dissabores, vamos dizer assim. A questão da fila para votar. Mas, em termos de experiência, em termos de organização, para você... A engenharia, vamos dizer assim, a engenharia institucional... para você tocar um processo de eleição, ela é extremamente complexa. Nós estávamos preparados para 2.000 votos. Todos os 6 locais de votação. E ainda teve gente que achou que era pouco local de votação. Mal sabem o que é mobilizar o eleitorado para a eleição obrigatória. Eles nem têm nem dimensão disso. E ainda... questionam uma experiência que ela é singular e que a gente espera que torne-se rotineira. A engenharia, que é um processo de eleição, é uma das coisas mais fascinantes que existem. E é uma responsabilidade enorme. Eu acordei no domingo, eu acordei 6h30 da manhã e só fui dormir às 2, 3 horas da manhã de segunda-feira. Tamanho cansaço. E sempre atendendo aos veículos de imprensa, a todos os participantes. Ao todo foram 62 candidatos, 62 candidatos. Tivemos muito mais inscritos, centenas de inscritos. 123 inscrições. 123 inscrições. 123 inscrições. Depois tivemos a fase da avaliação escrita e da avaliação psicossocial. Só que ainda tem pessoas que não entendem que essas fases da prova escrita, que é a fase da avaliação psicossocial, são etapas de eliminação. São etapas em que se faz a eliminação de candidatos que não têm condições de concorrer à escolha do eleitor, ao voto. Só que, para fazer isso, a pessoa tem que ter consciência de que ela pode ganhar como ela pode perder. E também pode até ser reprovada nessas fases iniciais que são previstas em legislação. Exatamente. Mas o objetivo principal é deixar disponível para ser escolhido pelo voto conselheiros que tenham perfis para isso. Tenham perfis. Não podemos deixar disponível um conselheiro ou uma conselheira tutelar que não tenha condições de atuar na proteção de uma criança que está sofrendo violência sexual. E aí? E a responsabilidade do CMDCA que construiu, que coordenou, que executou um processo de eleição? Para onde vai? Simplesmente fazendo inscrição e colocando os candidatos para a eleição? Não. A legislação municipal determina a aplicação de prova escrita e avaliação psicossocial. Foram 62 candidatos. Uma diversidade de formações impressionante. Um processo democrático como esse, eu acho assim, fascinante do ponto de vista pessoal, como cientista social, como cientista político, mas também que saiu dentro das nossas expectativas, sobretudo com relação à quantidade de votos necessários para o conselheiro ou a conselheira ser eleito. Lógico, são 62 candidatos, uma conta básica. São 62 candidatos, a tendência é que os votos sejam fragmentados, pulverizados, que a gente fala na ciência política, Com certeza. Sejam pulverizados. Espalhados.
maior prova disso é que a candidata, a primeira colocada, teve 170 votos. Não ultrapassou a casa dos 200. E eu sempre falava para os candidatos, olha, se nós considerarmos 62 candidatos e cada um deles recebendo 100 votos, vão dar 6.200 votos. 6.200 não vão votar. Então, a conta é básica. Quem conseguir ali a média de 150 votos, está dentro. Está dentro. Então, qual que é a sugestão? Vocês consigam mobilizar os eleitores nas regiões vulneráveis. Mas isso não foi feito, porque as regiões mais vulneráveis da cidade não obteve uma quantidade significativa de eleitores, que é o distrito de Potunduva e o Maria Luísa IV. Foram as duas escolas que foram disponibilizados um local de votação no distrito e outro no Maria Luísa IV, no Conde do Pirá 1, né, o Antônio Valdomiro de Oliveira. Foram 2 locais de votação em regiões vulneráveis, que não teve participação dos eleitores, embora estivesse aberto para eles fazerem isso. Então, a gente tem que parar e pensar um pouco, por que se quer um conselho tutelar no distrito de Potunduva? Um exemplo, se fala tanto de conselho tutelar no distrito de Potunduva, se o eleitorado nem compareceu para votar praticamente. Teve uma participação ativa, né? Não teve uma participação efetiva. É uma coisa que é uma questão que nós colocamos para a população e que sirva de exemplo para a reflexão. A importância que tem uma região escolher um conselheiro tutelar. Foram 6 locais de votação. 6 locais. A maioria dos municípios disponibilizou apenas um local de votação. Pela região nós percebemos que a maioria das cidades... Então nós disponibilizamos 6 locais de votação. Uma engenharia institucional para que isso funcionasse, complexa. E nós tivemos a adesão de todos os conselheiros dos direitos. Foram eleitos 5 conselheiras, né? Mais 5 suplentes. Na programação da TV Câmara, nós já estamos veiculando a matéria com as fotos, com a quantidade de votos que inclusive o Fábio nos forneceu. Agora um assunto para a gente, nosso tempo já está se encerrando, Fábio, já até estourou um pouquinho, mas o assunto realmente é importante. Para a gente finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse sobre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O que é exatamente o Fundo Municipal, quem pode doar, como contribuir, né? Então, é mais uma forma da população, da sociedade também participar da garantia, né, dos direitos da criança e do adolescente. Então, gostaria que você fizesse uma explanação geral sobre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ele foi instituído também pela lei que criou o Conselho dos Direitos. Então, ele é um fundo criado para captação de recursos, sejam públicos, sejam de pessoa física, de pessoa jurídica, captar recursos para a execução de políticas de atendimento de criança e do adolescente. Basicamente, são recursos provenientes da declaração do imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica. E pessoas físicas e jurídicas que decidem doar voluntariamente através do número da conta bancária que existe para o fundo específico. O município de Jaú teve uma singularidade que foi dentro da média de municípios em todo o território nacional. Em 2013 nós fizemos uma inscrição do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente junto à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E através dessa inscrição nós realizamos uma série de procedimentos para que o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente estivesse disponível no aplicativo de declaração do imposto de renda à pessoa física e jurídica. Tudo para facilitar essa doação. Então, a pessoa física ela pode contribuir com até 3%, sendo liberado 6%. Só que a grande mudança com isso é que antes, até 31 de dezembro, a pessoa fazia a sua declaração, só que o modelo completo tem que ser, o modelo simplificado não entra nessa conta. No modelo completo, 31 de dezembro, ele tinha que fazer uma estimativa do lucro, uma estimativa do imposto que ele deveria recolher.
Com essa nova normativa da Receita Federal, foi possível fazer isso até o dia 30 de abril. Então, quando uma pessoa física vai fazer a declaração por modelo completo, ela já vai ver disponível no aplicativo, ou o contador vai ver, na verdade, né, na maioria das vezes, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jaú. Então, ele pode destinar 3% da sua declaração diretamente para o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. Porque é um dinheiro que já seria, com certeza será arrecadado pelo governo, só que essa parcela ela é direcionada diretamente. Só pode ser utilizada na execução da política de atendimento do direito da criança e do adolescente. E esses recursos, eles são aplicados de que forma no município de Jaú, Fábio? São aplicados através de apresentação de projetos das entidades de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Entidades essas que possuem registro válido no CMDCA, São no nosso conselho. Precisa possuir registro, precisa estar com a documentação em ordem, com todos os impostos, todos os encargos em ordem, para receber recursos públicos para a execução dessa política. Quais entidades, por exemplo, que realizam esse trabalho? Que recebem recursos do Fundo dos Direitos? Colmeia, Nosso Lar, Casa da Criança, Legião Mirim, são instituições de renome, de tradição no município que executam trabalhos importantíssimos de proteção da criança e do adolescente. Reconhecidamente, né? Todos podem uma referência. São exemplos, né? Claro que são inúmeras, né? Posso ter, com certeza, cometi o equívoco de não mencionar outros trabalhos, né? O Abrigo Bem Viver, várias entidades que são todas registradas no CMDCA, atendem aos critérios colocados pela política municipal, pela política nacional de funcionamento da entidade. Porque não basta apenas captar esses recursos. A entidade precisa estar em ordem, precisa ter recursos humanos trabalhando integralmente na execução dessa atividade. Se tiver voluntário, tem regularidade do serviço? Não adianta ser um serviço esporádico e dizer que é trabalho social. Ele precisa realmente ter uma continuidade. Tem que ter continuidade, tem que ter periodicidade, tem que ter uma regularidade. Que aí não é trabalho. É algo esporádico, é um movimento, é um espasmo, não é algo regular. Não se compara a um trabalho que uma entidade faz no contraturno escolar, por exemplo. Certo. São algumas diferenças básicas. Diferenças básicas. Para realmente a população, ela precisa saber justamente desses detalhes, porque esse recurso do Fundo Municipal, ele tem um critério muito apurado para aplicação. Né? Exato. Então, às vezes a pessoa pode ficar resistente, mas realmente tem uma série de critérios que são respeitados, esses recursos são utilizados de forma realmente eficiente. Né, muitas vezes a entidade, a associação, qualquer organismo do terceiro setor é criado com o objetivo de funcionar única e exclusivamente com recursos públicos. Não é esse o objetivo das organizações da sociedade civil do terceiro setor. Não é esse o objetivo. Só receber um recurso do Estado. Né? O Estatuto da Criança e do Adolescente é muito claro quando diz que as entidades são responsáveis pelos recursos que proporcionarão seu funcionamento. Quer dizer, a entidade já deve ter uma receita própria para o seu funcionamento. Os recursos públicos que sairão do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente é para complementar essas atividades. São complementares, né? Não é para pagar a folha de pagamento do servidor, do funcionário que atua na entidade. Não é para isso. É para executar projetos e programas. Para ampliação desse trabalho. Distinto. Né? Então a entidade, quando ela é formada, ela tem que ter a mentalidade, ela tem que ter a visão de que ela tem que ter recursos próprios para o seu funcionamento. E ela deve ter mecanismos próprios para que ela se autofinancie. E não dependa única e exclusivamente de recursos públicos, porque aí já perde o sentido completamente. Perfeito, Fábio. Nosso tempo já está se esgotando, já estourou bastante, mas são assuntos realmente relevantes para toda a sociedade jauense, para toda a comunidade,
para que possa acompanhar, possa criar esse senso de responsabilidade junto aos direitos da criança e do adolescente. Antes de encerrarmos, eu gostaria que você deixasse alguns contatos, seja e-mail, telefone, para as pessoas que realmente se interessaram, querem mais detalhes em relação a esses assuntos que nós abordamos, né? Se você puder passar um telefone, um e-mail, para que a população possa consultá-lo, acompanhar esse trabalho. Quem se interessar por mais informações a respeito do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, pode nos escrever através do e-mail cmdca@jaú.sp.gov.br ou pelo telefone 3602-5777, DDD 14. Repetindo, né, o e-mail do CMDCA, cmdca@jaú.sp.gov.br e telefone 3602-5777. Maravilha, Fábio, eu agradeço a sua presença, muito obrigado. Acredito que você virá mais vezes aqui também com mais informações, é um assunto realmente que precisa de um acompanhamento constante. Eu agradeço a sua presença mais uma vez, muito obrigado, Fábio. Eu que agradeço em nome do CMDCA a oportunidade que a TV Câmara nos concede de mostrar o nosso trabalho, de mostrar o trabalho sério, transparente do Conselho dos Direitos, e sempre que precisarem estamos aqui para prestar informação, para que a sociedade jauense entenda e nos ajude a executar de fato a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Obrigado. Um trabalho colaborativo mesmo, né, Fábio? Exatamente, de cooperação, sempre. Agradecemos também a sua audiência, sua paciência. Muito obrigado, até a próxima, até o próximo encontro. Valeu!